Sabe aquela irritação boba de um corte de papel? Aquele calorzinho, a vermelhidão, ou quando a pele reage a alguma coisa e começa a coçar sem parar? Uhum. A gente tende a pensar na pele como, sei lá, só uma capa, né? Uma proteção que está ali e pronto. Como algo passivo. Mas a verdade é bem diferente. Exato. Ela é um campo de batalha, super inteligente e incrivelmente ativo. E hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que, nossa, é fascinante. É uma apresentação chamada Imunologia Cutânea, que foi preparada para especialistas, para dermatologistas. E a nossa missão aqui é tentar decodificar essa ciência, que parece super complexa, e entender como a nossa pele funciona como um dos órgãos mais importantes do nosso sistema de defesa. Exatamente. E é um universo incrível. Para a gente organizar essa exploração, vamos dividir em 4 partes, pode ser? Perfeito. Primeiro, vamos olhar para a pele como essa barreira, mas uma barreira que pensa. Depois, a gente mergulha nos 2 exércitos que operam nela: a imunidade inata, que é a tropa de choque, e a adaptativa, que são as forças especiais. Gosto das analogias. Na terceira parte, a gente vai conhecer as células que moram ali, as verdadeiras protagonistas. E, por fim, vamos conectar tudo isso para entender doenças bem comuns, como psoríase e dermatite atópica. Ótimo. Então vamos começar por essa ideia de barreira inteligente. O material diz que não é só um muro, é físico e químico. Fala do extrato córneo, dos lipídios, tipo as ceramidas. Mas uma proteína me chamou muito a atenção: a filagrina. A filagrina é, assim, absolutamente fundamental. Pensa na camada externa da pele como um muro de tijolos. Ok. Os tijolos são as células, os queratinócitos. As ceramidas e outros lipídios são o cimento, né? Impedindo que a água saia e que invasores entrem. E a filagrina? A filagrina é o mestre de obras. Ela que organiza os tijolos para garantir que o muro seja forte, seja coeso e tem mais. O quê? Quando ela é quebrada, ela libera umas moléculas que formam o que a gente chama de fator de hidratação natural. Ou seja, ela mesma ajuda a manter a pele hidratada por dentro. Nossa, então ela tem dupla função. Exatamente. E aí é que fica interessante, porque o material já faz a conexão com a clínica. O que acontece se esse mestre de obras não funciona direito? As consequências são diretas. Se tem deficiência de filagrina por uma mutação genética, por exemplo, aquele muro de tijolos fica cheio de falhas. Fica mais frágil. Muito mais. A barreira fica permeável. A pele perde água, fica seca e, mais importante, ela deixa entrar alérgenos, micróbios. É uma porta aberta, então. O material diz que isso aumenta muito o risco de dermatite atópica. É uma ligação muito clara entre uma molécula e uma doença. Claríssima. Mas aí me vem uma dúvida. Se essa proteína é tão vital, por que uma mutação que a prejudica é relativamente comum na população? Não parece uma desvantagem evolutiva? Essa é uma pergunta excelente e bem complexa. Uma hipótese é que talvez em certos ambientes ter uma pele um pouco mais aberta pudesse ter tido alguma vantagem. Tipo o quê? Talvez na absorção de vitamina D em climas com menos sol. Mas é uma hipótese. O ponto é que uma falha na barreira é o primeiro passo para o caos imunológico da dermatite atópica. E essa barreira não está sozinha, né? O material fala bastante do microbioma cutâneo. Exato. A gente tem um ecossistema inteiro vivendo na nossa pele. Bactérias como Staphylococcus, Cutibacterium, fungos, vírus. Um zoológico. Basicamente. E na maioria das vezes eles vivem em harmonia com a gente e até nos ajudam. O problema é a disbiose. O desequilíbrio. Isso. Na dermatite atópica, por exemplo, aquela pele seca com a barreira falha é um ambiente perfeito para uma bactéria em particular, o Staphylococcus aureus, se proliferar sem controle. E o que ele faz de tão ruim? Ele só fica ali ou ele piora a situação? Ele ativamente joga a lenha na fogueira. Ele produz toxinas que provocam o sistema imunológico, estimulando mais inflamação, mais coceira. É um ciclo vicioso. Entendi. Certo. Então, a barreira foi rompida, o microbioma está em desequilíbrio, e agora? Aí entram os 2 exércitos que você falou, o inato e o adaptativo. Isso. A imunidade inata é a primeira resposta, é a tropa de choque,
Rápida, age em minutos ou horas, mas é meio generalista. Como assim? Ela não reconhece um inimigo específico, mas sim padrões de perigo. As células têm sensores, tipo sensores de fumaça. Elas não sabem o que causou o fogo, mas detectam a fumaça. Então é como um segurança de boate. Ele não precisa saber o RG do encrenqueiro, só reconhece o comportamento de encrenca e age rápido. Exatamente. E essa ação rápida causa um tumulto, que é a informação. Certo. As células de ação rápida, como mastócitos, liberam mensageiros químicos, as citocinas, tipo IL-1 e TNF-alfa. São elas que causam a vermelhidão, o inchaço. É o sinal de que a batalha começou. Mas essa resposta, assim como segurança, não tem memória, né? Nenhuma. Em contrapartida, tem a imunidade adaptativa. E aí as palavras-chave são específica e memória. Se a inata é o segurança, a adaptativa seria o quê? Detetives de elite. Perfeito. A adaptativa é mais lenta, leva dias, mas é precisa. Ela não reconhece só encrenca, ela reconhece o rosto do encrenqueiro. O antígeno específico. Isso. Os soldados de elite são os linfócitos T e B. E o mais importante, ela cria memória. Uma vez que os detetives identificam o criminoso, eles criam um arquivo completo. E se ele tentar invadir de novo? A resposta vai ser muito mais rápida e forte. É por isso que não pegamos certas doenças 2 vezes. Mas se a adaptativa é tão sofisticada, por que a gente precisa da inata? Pelo tempo. Preparar a resposta adaptativa do zero leva dias. Sem a imunidade inata para segurar as pontas, o invasor poderia dominar tudo antes das forças especiais ficarem prontas. Uma contém o dano enquanto a outra se prepara. Faz todo sentido. Elas trabalham em equipe. E falando em equipe, vamos dar nome aos bois. Quem são as células que vivem na pele fazendo essa vigilância? O material lista várias: queratinócitos, células de Langerhans e uma que me deixou muito curioso: linfócitos T residentes de memória. Sim, vamos focar em algumas. Começando pelos queratinócitos, os tijolos. A gente achava que eles eram só estruturais. E não são? Não. Hoje sabemos que são sentinelas ativas. Eles são os primeiros a sentir o perigo e a produzir aquelas citocinas de alarme, basicamente gritando invasão. E as células de Langerhans? A descrição delas parece de um general. Elas são as sentinelas-chefes da epiderme. São células dendríticas, têm tipo uns tentáculos que ficam provando o ambiente. E quando elas capturam algo suspeito, O que elas fazem? elas fazem algo extraordinário. O material diz que elas viajam para os linfonodos. Espera aí. Elas se soltam da pele e pegam um ônibus linfático? Isso parece ficção científica. É quase isso. Elas literalmente se desprendem, entram nos vasos linfáticos e viajam até o linfonodo mais próximo. Nossa, Lá, elas apresentam um antígeno que capturaram para os linfócitos T, que estão esperando instruções. É como um batedor que volta ao quartel-general com informações do inimigo. que incrível. Elas são o elo entre a pele e o resto do sistema de defesa? Exatamente. E os linfócitos T residentes de memória, os TRMs? O que tem de tão especial neles? Os TRMs mudaram como a gente entende a memória imunológica. Antes, a gente pensava que todas as células de memória circulavam pelo sangue, patrulhando tudo. E não é bem assim. Descobrimos que algumas delas, depois de uma infecção na pele, decidem ficar por lá. Elas se tornam moradoras permanentes do tecido. Então é como um veterano de guerra que, em vez de voltar para casa, decide morar no antigo campo de batalha só para garantir que o inimigo não ataque de novo ali. Essa analogia é perfeita. E isso explica por que certas doenças de pele, como a psoríase, ou uma reação alérgica, reaparecem sempre no mesmo lugar. Porque a memória está lá, morando no local. Exato. Pronta para reagir de forma extremamente rápida a um novo gatilho. Mas isso tem um lado negativo, imagino. Esse veterano pode ficar meio paranoico e começar a atirar em sombras, não? Exatamente. Esse é o lado sombrio dos TRMs. Eles são essenciais contra reinfecções, mas em doenças autoimunes como vitiligo e psoríase, são eles que perpetuam o ataque ao tecido saudável. Eles mantêm a memória da doença viva na própria pele. Precisamente. Fascinante.
O que nos leva direto para a quarta parte, a aplicação disso tudo. Psoríase. Como essa guerra civil acontece? Na psoríase, o material é bem claro. O eixo central do conflito é o IL-23-TH17. O que é isso? Pense numa linha de comando defeituosa. Células começam a produzir em excesso uma citocina chamada interleucina 23. A IL-23 dá uma ordem para um soldado T específico, a célula TH17. E qual é a ordem? A ordem é: produzam interleucina 17. E a IL-17 é a molécula que causa o estrago. Ela age nos queratinócitos e grita para eles: dividam-se, proliferem. E eles obedecem? Descontroladamente. A pele se acumula, formando aquelas placas espessas. O material até dá uma dica de memorização. P de psoríase, P de placa e a citocina é a IL-17. E saber disso mudou o tratamento, imagino. Completamente. Os medicamentos biológicos que neutralizam a IL-17 ou a IL-23 foram uma revolução. É como desligar o megafone do general. É um tratamento de precisão. Certo. Agora, comparando com a dermatite atópica, a gente já sabe que a barreira é falha. Mas a resposta imune é a mesma? Não, e aqui está a beleza da coisa. Na dermatite atópica, o eixo é outro. É uma resposta do tipo TH2, dominada por outras citocinas, a IL-4 e a IL-13. As citocinas da alergia. Exato. Asma, rinite. Na pele, elas enfraquecem ainda mais a barreira e promovem a coceira intensa, que é o sintoma principal. A dica aqui é A de atopia, A de alergia e L4. Então, são dois tipos de inflamação que por fora podem parecer semelhantes, mas por dentro são movidas por sistemas totalmente distintos. Exatamente. E, de novo, isso guiou a terapia. Medicamentos como o dupilumab bloqueiam essa via alérgica específica, com resultados transformadores. Se o nosso sistema imune na pele é tão sofisticado, com esses exércitos, sistemas de comunicação, por que ele comete erros que parecem tão bobos, tipo declarar guerra contra o níquel de um botão ou um grão de pólen? Essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta é equilíbrio. O sistema é projetado para ser extremamente sensível, porque a alternativa, que é não reagir a algo perigoso, seria muito pior. Ele prefere pecar pelo excesso. Exato. Em doenças alérgicas e autoimunes, o que a gente vê é uma falha nesse julgamento. O sistema confunde uma molécula inofensiva com um sinal de perigo. E uma vez que essa memória errada é criada, é muito difícil convencê-lo do contrário. Ele é vítima da própria eficiência. Certo. Bom, foi muita informação, mas as conexões ficaram muito claras. Recapitulando. Primeiro, a pele não é um invólucro passivo, é um órgão imunológico na linha de frente. Segundo, as imunidades inata e adaptativa, o alarme e as forças especiais trabalham juntas. Numa colaboração delicada. E terceiro, o ponto mais prático. Doenças como psoríase e dermatite atópica são reflexos de desequilíbrios em vias moleculares muito específicas. E entender essas vias é o que permite tratá-las de forma eficaz. Essa é a grande conclusão do material. O conhecimento desses eixos é a base da terapia moderna. É a diferença entre usar um lança-chamas e um rifle de precisão. Um conhecimento que realmente muda o jogo. Sem dúvida. E para deixar um pensamento final. A gente focou muito na memória da imunidade adaptativa, né? Sim. Mas o material menciona brevemente um conceito que está revolucionando a imunologia: a imunidade treinada. Imunidade treinada? Como assim as células da imunidade inata podem ir para a academia? De certa forma, sim. A ideia é que, até a nossa imunidade inata, a primeira resposta, o segurança da boate, pode ter uma espécie de memória. Um treinamento. Como isso funciona? Expor uma célula inata, como um macrófago, a um estímulo pode reprogramá-la a nível epigenético.
Não muda o DNA, mas muda quais genes ficam ligados ou desligados. Certo. Essa célula treinada, semanas depois, se encontrar um segundo estímulo, mesmo que seja algo totalmente diferente, ela vai responder de forma muito mais forte. Então você está dizendo que até nossas defesas mais básicas podem aprender com a experiência. Isso é uma mudança de paradigma. É gigantesca. E levanta uma questão para o futuro. Até que ponto nossas defesas mais fundamentais podem, de fato, aprender e se adaptar? A resposta pode mudar como a gente pensa em infecções, doenças autoimunes e, vacinas? principalmente, talvez possamos criar vacinas que não só treinem as forças especiais, mas também coloquem a tropa de choque em um estado de alerta aprimorado. É um campo novo se abrindo.